bomba no mercado da bola. Arias pode estar voltando ao Brasil e o destino pode ser o Palmeiras. O atacante colombiano, ex-fluminense e atualmente no Wolverhampton, não vem tendo espaço na Premier League e pode pintar no Verdão já em janeiro de 2026. Antes mesmo de ir para a Inglaterra, o Palmeiras já tinha interesse no jogador, mas o Fluminense barrou a negociação na época para evitar polêmica com a torcida. Agora, o cenário mudou completamente. É visto internamente como um jogador decisivo, capaz de desequilibrar partidas. Exatamente o tipo de reforço pontual que Abel Ferreira quer para a próxima temporada. Segundo informações dos bastidores, o Palmeiras leva vantagem sobre o Flamengo nessa disputa, já que os empresários do jogador não querem vê-lo vestindo a camisa de um rival direto. A diretoria alviverde espera apenas uma sinalização do próprio Arias para abrir negociação. E o jogador, que sempre sonhou em voltar a brilhar no Brasil, pode topar a volta em busca de sequência e protagonismo. Você aprova a contratação de Arias? Acha que ele cairia bem no ataque do Verdão? Comenta aí embaixo e deixa o like para fortalecer o canal. Pontos. Pegar 42 Não, pontos. e é muito complicado, né? Pensando agora, quanto esse jogo do Palmeiras tem relevância aí, porque o Palmeiras também precisa de uma vitória, senão perde a liderança do campeonato. É um jogo extremamente difícil para o Santos, porque o Palmeiras tem um objetivo de campeonato brasileiro. Isso que dificulta. Tem o clássico Denilson Show, é empolgante? É empolgante. Mas o Santos vai ter que se expor. E o Palmeiras com campo para correr é um time muito perigoso. Campo para correr, mas um monte de desfalque, né? 2 suspensões, tem a galera que tá com as respectivas seleções, tirando esse cara aqui, ó. O Flaco vai jogar o amistoso com a Argentina na sexta-feira e depois tá liberado. Boa notícia. Palmeiras fazendo essa força-tarefa aí para quem sabe ter pelo menos o Flaco, mas é um time bem desfalcado para esse jogo. Bem desfalcado, e nessa fase que o Palmeiras tá aí, também o Santos, não dá para escolher jogador, né? Pois é. Tem o que tem de melhor. E aí, como é que monta esse time? É mais difícil, né? É mais difícil, mas diferentemente do Vojvoda, né, que tem a grande figura que é o Neymar, né, que tá sendo cobrado, né, e eu diria que tinha que cobrar o Santos no coletivo, não só o Neymar. O Abel tem muito conhecimento de elenco, né? Ele consegue fazer com que esse Palmeiras seja mesmo com as ausências dos principais jogadores, um time muito competitivo. É isso. Agora... Para esse jogo aqui, ele vai jogar? Jefté? Vai, né? Vai. Vai ser ele porque não tem Piquerez. É isso. Tem jogado bem, inclusive, né? Tem, ele tomou um gol nas costas no jogo contra o Bahia lá, né? Quase que o 35 minutos do segundo tempo, um vacilo dele, mas vacilo geral. Já isso. Sim, ele tem entrado. Ele, quando entra, ele entrou muito bem contra o São Paulo, né? Foi muito bem. Ele é bom jogador. O Mirassol, ele joga muito, não é o Mirassol que ele faz o lançamento? Tem um jogo no Allianz Parque que ele jogou muito bem. Acho que sim também. Ele parece ser um bom jogador, mas é um jogador mais pra frentemente, né? É mais um ala do que um marcador. Então, eu imagino que, cara, o jogo pra sábado não tem muito pra onde correr, tá? É Carlos Miguel, Kelvin e Jefté, os 2 alas, Mikael e Murilo, o Fux fazendo a maré, né? Como faz o mar, vai, volta, Aníbal, Veiga, Maurício e Bruno Rodrigues e o Felipe Anderson. É o que o Palmeiras pode pôr em campo com o Flaco Lopes provavelmente no banco de reservas, tá? Porque o Scaloni resolveu não treinar após o jogo contra Angola. Então, ele deve sair, o Palmeiras está avaliando o que vai fazer, mas pela informação que eu tenho, vai trazer ele de volta. E aí precisa ver que hora vai chegar, se ele vai jogar o jogo lá, que condições ele vai ter, mas pelo menos para o banco de reservas, até para ter uma troca, né? Porque o Bruno Rodrigues voltou de lesão, tem sido uma realidade, né? Então, o banco do Palmeiras teria jogador profissa mesmo, o Giai, o Benedetti no banco, o zagueiro Benedetti, o Arthur, lateral esquerdo da base, o Larson, volante da base, o Flaco Lopes, se estiver lá, o Luigi e o Belé. O Luigi e o Belé já são mais rodados, né? E talvez mais 1 ou 2, que eu não sei, o Sub-20 está de férias, vai ter que buscar o cara em casa lá e falar, vem, treina aqui essa semana, e talvez o Coutinho, não dá para saber ainda, pelas imagens do treino de ontem não deu para identificar, né? Então vai ter um banco, fora o goleiro, aí com 7 jogadores. É o que vai acontecer para o jogo contra o Santos. Para o jogo contra o Vitória, aí existe a possibilidade já de ter a dupla, né?
o Flaco e o Vitor Roque, que já dá uma encorpada no time. Você coloca Veiga ou Maurício no banco com o Bruno Rodrigues, você já dá uma encorpada, né, na equipe. A não ser que o Palmeiras consiga fazer algo, porque os uruguaios estão nos Estados Unidos, né? Então, quando acabar essa picuinha tola entre Palmeiras e Flamengo, aliás, isso precisa acabar e logo. Nossa, só aumenta. Velho. Então, porque vai ter um jogo dia 29 e o torcedor não entende isso, o torcedor confunde isso. O torcedor é nós contra eles, o inimigo está lá, é com eles que a gente vai resolver. Inclusive no espaço aéreo agora, como disse o Tirone. Enfim, poderia ter uma troca de gentilezas, né? O Palmeiras trazer os jogadores do Flamengo e o Flamengo trazer os uruguaios do Palmeiras, né, dos Estados Unidos para cá, enfim. Um dá R$5 para entrar na briga, o outro dá 10 para não sair. Mas isso tem uma... Mas isso, gente, tem uma implicação que... As questões do Campeonato Brasileiro, gramado sintético, fair play, isso tudo vai ser discutido, tudo bem. Cada um está no seu direito de falar o que quer, de achar o que tem que achar. Tudo bem. Mas nós temos uma responsabilidade que não é pequena. Qual é? Que as pessoas que estão sair de casa para ir para Lima possam sair, chegar e voltar com saúde para suas famílias e para os seus amigos, enfim. É um jogo de futebol, né? Então, se Leila e BAP não entenderem isso, a gente corre um grande risco de ter problema. Por exemplo, ontem eu conversei com o André Guerra, presidente da Mancha, Alviverde. A Mancha foi antes de ontem para Lima, foi ao estádio, visitou o estádio, tirou as medidas do estádio, lá da parte que vai ficar a torcida do Palmeiras, atrás do gol, para providenciar faixa, adereços, mosaico, entender como é que chega, como é que entra. Eles foram na cidade também e fizeram um pedido depois de um encontro ontem, no fim da tarde, com a polícia local, de uma praça para que a torcida do Palmeiras fique separada da torcida do Flamengo, já que são entradas separadas, distantes, né? E tem uma série de coisas que precisam ser ditas. Por exemplo, não pode beber antes do jogo, vai ter bafômetro. Se você arrumar uma treta na rua, se a treta for leve, é 12 horas de xilindró. Se for grave, cara, é 5 anos. Você vai ser acusado por um crime e pode ficar 5 anos na cadeia. Então, tem uma série de questões culturais. Por exemplo, não pode entrar com cinto no estádio, cinto que prende a calça. Não pode entrar com boné. Eles vão ainda ver se liberam o boné, porque 4 horas da tarde, horário no Peru, é muito calor, é quente. Então, tem coisas que as duas diretorias poderiam trabalhar em conjunto. Olha só, a torcida do Palmeiras, que vai de ônibus, vai sair no domingo anterior ao jogo. São 6.000 quilômetros de viagem, né? Então, a Mancha tem um novo presidente, o ex-presidente está preso, mas a gente sabe o que pode acontecer nessa viagem. São, não lembro agora, mas 30 e tantos ônibus que vão juntos da Mancha Alviverde e outras torcidas que vão junto na caravana para Lima, no Peru. Se não houver a interferência das duas diretorias, inclusive com Brasília, né? Porque não é só São Paulo. Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal, a aduana nos países em que essas pessoas vão passar, de que lado elas vão entrar, como foi feito em Montevidéu. Montevidéu foi muito bom. Cada clube entrou na sua aduana de um lado, do outro. Não sei se isso é possível fazer no Peru. Então, é um alerta que eu faço também às autoridades que oficiem os dois clubes para que isso possa acontecer de forma saudável e feliz e emocionante, como tem que ser o esporte, né? E tem mais. Inclusive, o Eduardo Tirone tem falado sobre isso. Provavelmente nós vamos ter outras decisões envolvendo Palmeiras e Flamengo no futuro. Sabe? Então, entendendo o contexto do que está acontecendo, passou da hora das duas direções deixarem outras questões para lá
e terem um gesto de boa vontade, de aproximação e de organização desse trabalho. Não basta largar na mão da autoridade, tá? Não basta. Não basta largar na mão da autoridade, deixa que a polícia resolve. Não basta. Vocês vão precisar intervir, vão precisar trabalharem juntos para que flamenguistas e palmeirenses cheguem em Lima, no Peru, participem da festa, do jogo, quem ganhar, ok, e voltem para casa inteiros, com saúde. Afinal, como eu disse, é só um jogo de futebol. Bom ponto, muito bom esse ponto, porque realmente os ânimos estão acirrados e, ao que parece, um lado e outro não faz, estou falando do ponto de vista das direções, não fazem muita questão de pôr água na fervura e o negócio está... nem um pouco, o clima está realmente quente. A gente vai falar sobre isso. Você estava falando sobre quem joga, quem não joga. A gente tem uma tela aí sobre os times, quais as questões deles para esses jogos, do Santos contra o Palmeiras contra o Santos e também do Flamengo. Coloca na tela aí. Os caras convocados do Palmeiras: Vitor Roque, Flaco, Piquerez, Facundo, Emiliano, Gustavo Gomes, Ramon Sosa, Andreas Pereira e Alan estão suspensos. E no caso do Flamengo, isso para o jogo contra o Santos. 7 baixas aí, né? 7 baixas. No caso do Flamengo... Não, 7 baixas convocados e mais 2 suspensos, 9 no total. Mais 3 machucados que não contam, são 12. Jogo contra o Sport. Danilo, Alexandro, Varela, Vinha, Arrascaeta, Plata e Carrascal e o Pedro, que está lesionado. Lembrando que a diretoria do Flamengo decidiu, os 2 brasileiros, pela idade avançada, etc., vão normal... Senta, papá. E o clube vai disponibilizar para que os estrangeiros retornem rapidamente e aí vai ser análise isso individual. Fla-Flu, né? Isso para depois da terça-feira. Então aí decide. Você jogou 90? Ih, amigão, você mesmo no voo fretado, 90, esquece. Você jogou 30? Puta, acho que dá para você ir pro jogo. Então, os estrangeiros vão voltar de avião fretado. Os 2 brasileiros, pela idade avançada, deixa voltar tranquilo e tal. E ver depois do Fla-Flu se eles têm condição ou não. O Alexandre deu entrevista ontem na Seleção Brasileira, né? Ele e o Vitor Roque deram entrevista, e o Alexandre falou, ele foi perguntado para ele, o que você prefere? Ele falou, eu prefiro sair de um jogo, da seleção no caso, descansar, dormir toda, e depois pegar um voo e ir embora. A seleção, né? A assessoria de comunicação fez uma coisa que os dirigentes dos 2 clubes nunca pensam. Colocou um jogador do Palmeiras, um jogador do Flamengo para falar com a imprensa sobre. Então não foi uma coisa casual. Claro que não. Até porque para causar algum interesse, né, das pessoas falarem. Bom, também. Mas é claro. Também. Aliás, só sendo justo, a entrevista do menino do Bahia, o Juba, foi muito legal, né? Foi. A forma como ele... Aliás, escrevi sobre isso na minha coluna de hoje, viu, Márcio? Rapaz. Fala sobre isso que, né, é um lado meio que a gente não olha. Não pode liberar, tem que jogar, que se dane a seleção. Os caras são loucos. Para eles representa muito. E as palavras deles são muito legais, né? Quanto ele se emocionou quando guardar pegou a camisa, material. Pegar o top. Material, falou assim, tô aqui, tô jogando aqui. Mas, parênteses. Mas, é isso que o Arnaldo falou, né? Cada um vai ter seu jeito de trazer os jogadores aí, mas a minha pergunta é a seguinte. A gente já mostrou essa tela que vocês estão vendo aí com os desfalques do Flamengo, o desfalque do Palmeiras algumas vezes. Esse aqui vai ser mais prejudicado, esse aqui vai ser menos prejudicado. Eu vou mudar a pergunta, Massa, Vessa e Arnaldo. Contando com o elenco que cada um tem, quem tem mais armas para que esses desfalques sejam menos pesados? O Flamengo, porque o jogo contra o Sport é favas contadas, cara. Se o Palmeiras tivesse o Paulinho apto e o Evangelista, eu diria que é pau a pau. Certo? Se na Vila sábado jogassem Paulinho e Evangelista, estivesse à disposição, eu diria que era pau a pau. Mesmo sendo contra o Santos, tal, clássico, na Vila desesperada. Agora, do jeito que está, cara, alguém acha... Pega um sujeito, ele acorda agora, acordou, vai jogar Sport e Flamengo, não é nem na ilha, né? Com um protesto em cima do presidente, é uma coisa absurda. O Flamengo vai perder ponto, ele podia jogar com o Sub-20, que uma hora ele ia fazer um gol no Sport, gente. Então, por isso eu tenho uma opinião impopular que o Massa vai nascer cabelo nele. O empate para o Palmeiras na Vila Belmiro é bom resultado.
Não, isso é outra É discussão. bom resultado. Entendeu? Desde que o Flamengo não É pense o difícil, Fla-Flu. é difícil ter essa frieza agora? É difícil, mas fazer um ponto na Vila não é ruim. Ah, o Flamengo vai ganhar o Sport? Vai, também acho que vai. Não, é péssimo. Mas tem que ter essa frieza, porque depois não é Palmeiras e Vitória? Isso. Não. E não tem Fla-Flu? Só que para ter essa frieza é difícil, mas não é ruim um empate Mas você Palmeiras tá na Vila esquecendo um detalhe. diante de um Santos desesperado, jogando tudo, estádio cheio, treino aberto para a torcida na véspera, e com esse monte de problema. Não é mau resultado. É que o torcedor não vai entender isso jamais, mas não é mau resultado. Não, eu entendo o seu ponto de vista, só que você está esquecendo de um detalhe que é fundamental. O Flamengo vencendo, a vantagem de uma vitória do Palmeiras vai embora. E aí o Palmeiras teria que passar o Flamengo. Um ponto a mais. É que eu tô contando Entendeu? com a vitória do Palmeiras contra o Vitória Então, e esse Fluminense que não toma gol de ninguém. Então, mas o que Fluminense... segura todo mundo. mas o Fluminense é o próximo adversário do Palmeiras. Entendeu? Depois. Mas tô falando do próximo rodada. ok. Para que o Palmeiras retome de novo a liderança. Então, ok, mas... Com menos uma rodada. O empate, óbvio, melhor empatar do que perder, né? Mas para mim é ruim. Eu acho, bom, daqui a pouco a gente dá nossas fichas, eu acho que vai ganhar, mas isso é outra questão. Mas Mas o que eu quero falar é sobre a questão do elenco. Então. Que ninguém respondeu. Ficaram aqui Eu enrolando e respondi. ninguém respondeu. O Márcio falou, se tivesse o Lucas Evangelista e o Paulinho... Ah, tá, é verdade. O Verso aqui não respondeu. Ó, vamos lá. Eu vou, mais do que responder, eu vou passar quais são os jogadores que estão sobrando pro Flamengo, tá? Rossi e Matheus Cunha, Léo Pereira, João Vitor e Cleiton, 2 meninos e o Léo. O Royal e Ayrton Lucas para as laterais. Pulgar, De La Cruz, Everton Araújo e Saul. Samuel Lino, entre aspas, o Bruno Henrique, daqui a pouco a gente vai saber. Michael, Wallace Ian, Luiz Araújo, Cebolinha e Juninho. Um provável Flamengo para esse final de semana com esses problemas. Rossi, Royal, Léo Pereira, João Vitor e Ayrton Lucas, ou seja, um menino e os outros que revezam tranquilamente como titular, inclusive. Pulgar, De La Cruz ou Saul, Cebolinha, Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique ou Wallace Ian e Juninho. Aí depende também do Bruno Henrique. Se o Bruno Henrique for liberado, que é a decisão do relator, por exemplo, cara, nós estamos falando de quase que só de moleque com improvisação, que é o João Vitor, o menino na zaga. Os outros 10, Rossi, Royal, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Cebolinha, Luiz Araújo, Samuel Lino. O Palmeiras não tem nenhum menino no time, na sua escalação, né? O que eu acho é que, nessa circunstância, os dois têm um baita elenco, né, para poder escalar times com -9, menos não sei quanto. Mas eu acho que o Palmeiras tem escassez na frente e o Flamengo tem escassez atrás nessa data FIFA, né? Então, o menino na zaga é só o Bruno Rodrigues na frente no Palmeiras. Então, E aí, a comparação de elencos, eu acho que ela é muito similar hoje. E até o número de contundidos hoje se assemelha nessa altura da temporada. O Flamengo tem 4 baixas, o Palmeiras tem 3, né, no departamento médico. Everton, Evangelista e o Paulinho. O Flamengo tem o Alan, o Jorginho. Pedro, o Jorginho, tem um quarto, são 4 contra 3. O zagueiro. O Léo Ortiz, perfeito. E aí, o que desequilibra o adversário, mas eu vou pegar uma outra situação. O Palmeiras também foi mais atingido na última data FIFA. O Palmeiras o Palmeiras jogou na última data FIFA e no pós-data FIFA e teve jogadores convocados. O Flamengo, na última data FIFA, ele não teve nenhum jogador convocado. Acho até que o Flamengo hoje está empatado em pontos com o Palmeiras, muito por conta da data FIFA passada ter ignorado o Flamengo. Ele se preparou bem, recuperou jogadores, treinou e emendou. Botafogo, 3 pontos. Palmeiras, 3 pontos. Racing, 3 pontos. Foi o pós-data FIFA do Flamengo. Então, o Palmeiras vem sendo mais atingido pelas convocações, isso é fato, né? O barulho foi menor porque foi Juventude, lembra? Por isso que o barulho foi menor, exatamente. ganhou tranquilo em casa, Perfeito, mas teve Não, teve que ganhou jogar. fora. Foi fora o jogo. Não, o do Não, o do da data FIFA foi do Da Allianz. data FIFA. Tá. E dessa vez,
A comparação é está Santos e esquecendo Sport. do Andrés e do Alan, né? Que estão suspensos. Né? É, então. Assim. Se tivesse Isso. Cartão contra o bobo Santos. do Pereira. aliás. Horrível, eu ridículo. Precisava, né? Se eu tivesse acho os a dois questão em campo, E a questão da suspensão do Alan vai dar o debate nosso da STJD daqui a pouco. Eu acho a suspensão do Alan nessa semana bizarra. Acho uma coisa... E assim como aí nós vamos discutir o Bruno Henrique, o Vitor Roque e tal. Bizarro o jogador ser suspenso nessa situação, nessa semana. Bizarro. veja, ele não foi suspenso essa semana, só deixar sim, claro. O julgamento recurso, do efeito suspensivo exato, dele. Né? foi feito essa semana. Bom, mas aí, você acha que qual, no fim das contas? Não, acho que é parelho. Só que o que desequilibra nessa data FIFA é o adversário. É o adversário, é isso. Por isso que eu acho que o empate pro Palmeiras não é mau resultado. É. Pro Flamengo é. Nossa, Pro Flamengo é muito. se o Flamengo perder Sim, ponto pro é isso que eu tô esporte... dizendo. Não, Pô, dá adeus ao título. Aí é dar Deus ao título. É exatamente. por isso que eu tô dizendo. Até por isso a pressão do Flamengo também é grande, né? Vai ter que fazer, imagina, dar uma tropeçada no esporte não é só uma derrota, né? Nossa, imagina o inferno que vira. O inferno da vida do presidente do A esporte, não né? ser que o Palmeiras perca. Para que o Ah, Palmeiras bom. faça um ponto e o Flamengo faça um e ele nada. Aí eu acho que Aí dá uma amenizada. Ué, eu passei na sua frente, você tá, vai... Não, você não, mas o raciocínio vai ser ainda bem que o Palmeiras empatou, isso. perdeu, né? Isso, vai ser nessa linha. Bom, Arias, voltando ao Brasil para jogar no Palmeiras, tem chance concreta de acontecer em janeiro de 2026. Atacante ex-fluminense pode voltar ao Brasil na próxima temporada e Verdão leva vantagem em cima do Flamengo. O Palmeiras realmente tem interesse em Arias, atacante ex-fluminense Wolverhampton. O jogador está sem espaço na equipe da Inglaterra e começa a especulação de uma possível volta ao futebol brasileiro. Antes mesmo de ir para a Premier League, o jogador já interessava ao Verdão, mas o Flu, na época, não quis liberar o jogador para um outro time brasileiro, temendo a repercussão negativa. Arias sempre foi considerado um jogador diferente, que pode decidir jogos, e ele fez muito isso no tricolor das Laranjeiras. Agora, o Verdão entende que pode fechar sua contratação em janeiro de 2026. Com um elenco cheio de bons jogadores, a diretoria palmeirense planeja fazer contratações pontuais. A ideia é encontrar oportunidades de mercado e, assim, qualificar ainda mais o grupo. Arias se encaixa nesse perfil e os dirigentes esperam uma sinalização dos empresários do jogador para abrir negociação. Tudo irá depender da vontade do atacante em voltar ao Brasil. O Flamengo também deseja a sua contratação, mas o Palmeiras leva vantagem no aspecto de que os agentes do jogador, caso ele volte mesmo ao futebol brasileiro, não enxergam com bons olhos ele ir para um rival direito. Assim, o Palmeiras sairia na frente nessa disputa. Como já dissemos, tudo dependerá da vontade do próprio atacante, que foi para a Premier League visando realizar um sonho, mas vem jogando muito pouco. Durante o programa Donos da Bola, o apresentador Neto discutiu com os comentaristas sobre o clássico decisivo entre Santos e Palmeiras, válido pela atrasada 13ª rodada do Brasileirão, marcado para este sábado, 15, às 21 horas de Brasília, na Vila Belmiro. Apesar dos desfalques no time, o ex-jogador não hesitou em apostar na vitória do Palmeiras, comandado por Abel Ferreira. Vale ressaltar que com 9 jogadores ausentes devido a convocações e suspensões, o Verdão encara o Santos com uma equipe alternativa. Mesmo assim, o ídolo do Corinthians analisou a possível formação e fez sua previsão. O Palmeiras vencerá o rival por 4-0, mantendo Palestra na liderança do Campeonato Brasileiro. Olha o time reserva do Palmeiras, Souza, vai ser 4-0 Palmeiras lá na Vila Belmiro. Não perde para o Santos, olha o meio-campo do Palmeiras, Aníbal, Rafael Veiga e Maurício, declarou Neto.